Paz de Deus, graça e paz, meus caros irmãos. Eu gostaria, neste momento, de dar uma explicação aqui sobre o julgamento, irmãos, porque eu recebi um comentário aí que eu estou julgando. Então eu vou explicar para os irmãos a diferença do julgamento. Talvez nunca ninguém explicou, mas vou explicar agora. Em 7 de Mateus, o Senhor Jesus diz assim: não julgueis para que não sejais julgados. Mas ele queria dizer o quê? Para nós não julgar o outro irmão, não fazer juízo daquilo que o irmão, às vezes numa fraqueza, ou às vezes até num vídeo, por exemplo, você entrou no meu canal e julgou o meu vídeo, certo? Não tem problema. Mesmo que eu li a palavra, mesmo que eu preguei, você fez um juízo. Quer queira, quer não, você fez um juízo. E existem dois tipos de juízo. Existe um juízo, que é um juízo condenatório, ou um juízo que pode absolver ou condenar. Este, temos que ter cuidado. Por isso que o Senhor Jesus falou: não julgueis para que não sejais julgado, a respeito desse juízo. Mas existe um outro juízo que nós podemos sim julgar. Vocês querem ver? O apóstolo Paulo disse, numa das suas epístolas, 1 de Coríntios, se os irmãos tiverem a Bíblia, por gentileza, peguem aí. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Quer dizer que a palavra que está sendo pregada, a reação, o movimento da pregação tem que ser julgado por aquele que ouve. Eu vou repetir novamente, irmão. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Por quê? Ele não está julgando o profeta, está julgando aquilo que o profeta está pregando. Muitos acham que julgar aquilo que o profeta está pregando é uma blasfêmia. Não, é um ensinamento que Paulo deu. Por quê? Porque muitos homens, irmãos, acham que só a palavra que sai da sua própria boca é a palavra de Deus e desprezam as escrituras sagradas, dizendo que elas contêm a palavra de Deus. Isso sim é um erro gravíssimo. Porém, eu julgar alguém e dizer que você vai ser julgado, isso é grave, porque quem que me julga é o Senhor. Agora, eu julgar uma instituição por causa de uma pregação ou de uma coisa falada dentro dela, eu tenho essa liberdade dada pela própria palavra de Deus, porque está escrito: e falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então esse julgamento, irmãos, é um julgamento espiritual, um julgamento que não é condenatório, é um julgamento de análise. Esse julgamento quer dizer uma análise ou um exame daquilo que está sendo falado, porque a pessoa pode estar na carne ou pode estar pregando coisas heréticas. Se nós não fizermos esse julgamento, nós comemos qualquer coisa e dizemos que é Deus. É o que está acontecendo em diversas denominações. Muitos acham que é Deus e não questionam aquilo que estão ouvindo. Não questionam. Por gentileza, preste bastante atenção nisso. Vamos fazer uma comparação aqui, sem citar nome de instituição, mas vocês já vão logo saber. Um irmão pregou, ou mesmo antes de pregar, falou: eles querem, vamos ver se nós perdoamos. Vamos ver se nós perdoamos. Então eu tenho o direito de julgar isso que ele falou. Dentro da palavra eu vou procurar se isso está correto. Aí eu encontro lá, quando o Senhor Jesus foi abordado por Pedro, e Pedro perguntou para ele: mestre, quantas vezes pecará o meu irmão contra mim e eu o perdoarei? 7. O que o Senhor Jesus disse? Não vos digo 7, Pedro, mas 70 vezes 7. Quer dizer, 490 vezes. Agora colocamos em frente a palavra do homem que falou que vamos ver se nós perdoamos e vamos fazer um julgamento das palavras agora. Não esquece o pregador. Vamos julgar as palavras. Qual está correto? Aquela que o pregador falou ou aquela que o Senhor Jesus Cristo falou? Esse julgamento eu tenho por obrigação de fazer. Quando Paulo, irmão, estava em Bereia, ele
Todos os sábados ele ia na sinagoga para disputar a respeito da palavra de Deus. Disputar quer dizer discutir, não discussões assim não. É uma forma de expressão que foi usada, mas quer dizer conversar, tratar assuntos referentes ao que estava escrito, ensinar para aqueles homens que estavam ali em Bereia as escrituras e o cumprimento delas na pessoa de Jesus Cristo. O que eles faziam? Tudo que Paulo falava, eles julgavam dentro do livro, eles olhavam para ver se estava certo. Paulo saiu de lá contente, não saiu reclamando, não disse que alguém blasfemou, não. Paulo saiu contente, falou, gostei muito desses bereanos, porque tudo que eu falei, eles foram conferir nas escrituras. E isso que nós temos que julgar, irmão. Quando nós ouvimos alguma coisa, nós não devemos dar logo o nosso parecer. Nós devemos de ir buscar as fontes, para que nós não estejamos nós mesmos julgando uma coisa que não é aquilo que nós pensamos. Então, julgar para condenar um irmão é uma coisa. Agora, julgar para analisar o que está sendo pregado, tem que repetir de novo? 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Então, nós temos que entender e ler as escrituras para nós não fazermos coisas erradas. Quando eu estou aqui falando alguma coisa a respeito de uma pregação, a respeito de uma colocação de uma instituição que está errado, eu não estou julgando, eu estou fazendo um juízo de análise que me é concedido a liberdade pelo Espírito Santo, porque está escrito na palavra de Deus, que é essa daqui, não é aquela que sai da boca do homem. A boca do homem pode ser usada por Deus, sim. Aqui fala de profetas. Profetas têm o dom de profetizar, tem que ter a revelação. Então a boca do homem, mas já pensou? Aqui está mandando julgar a palavra que saía da boca dos profetas. Falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Imagine, se você não entende isso, você vai dizer, não, ele está blasfemando contra a palavra. Você está totalmente equivocado, equivocada, por não conhecer a Escritura. Então tenhamos cuidado ao nós comentarmos alguma coisa quando nós não sabemos. Temos que ver o contexto, irmão. Se nós tirarmos um versículo do contexto, ele vira pretexto para uma heresia. Todo versículo tirado fora do contexto vira pretexto para uma heresia. Imagine se eu for lá no capítulo de Marcos, salvo erro, não sei onde que está escrito agora, não me lembro, que fala que o Senhor Jesus, no dia da ceia, lavou o pé dos seus discípulos. Imagine que eu tire esse versículo e coloque ele como um versículo exclusivo para a salvação. E digo que, se não lavar os pés no dia da ceia, não tem parte comigo, como o Senhor Jesus falou. E tem denominações que pegaram esse versículo e isolaram e criaram uma doutrina em cima desse versículo. Isso não é bíblico. O Senhor Jesus fez aquilo ali para uma demonstração de humildade. Se alguém sente de fazer isso, irmão, problema da igreja que faz. Mas isso não é para salvação. Salvação só se encontra em Jesus Cristo. E em Jesus Cristo temos o direito de julgar aquilo que ouvimos, para não sermos enganados por espíritos contrários, enganadores e mentirosos, que por causa deles muitos já têm tirado a sua vida, outros estão em depressão e outros estão realmente passando por certas dificuldades espirituais por não examinarem as Escrituras. Irmãos, tenhamos cuidado, tenhamos cautela, porque tudo que nós falamos aqui, nós falamos embasados dentro da palavra de Deus, não para denegrir a imagem de nenhuma instituição, mas para abrir os olhos daqueles que estão com os olhos fechados, porque o tempo está chegando, o anticristo já está, irmãos, preparando o seu palco. Os irmãos sabem qual é o plano do anticristo? Ele quer que você acredite na sua denominação e não acredite em Jesus Cristo. Se pregue Jesus Cristo na sua denominação,
de uma forma secundária, onde quase você não vê falar nele. Aí se torna um evangelho egocêntrico. Você fica no centro da pregação. Você é o Mardoqueu, você é o Davi, você é aquele que está sendo humilhado pelo gigante. E de repente você derruba o gigante. Quer dizer, você está sendo o centro. E isso não é correto. O centro da pregação tem que ser Jesus Cristo. Quando o centro da pregação se volta totalmente para o homem, se percebe que Jesus Cristo é deixado de lado. E o povo quer escutar isso. Agora, há como pregar isso de uma forma cristocêntrica. Por exemplo, irmão, você entrou aqui, mas em nome do Senhor Jesus Cristo, toda a tua luta, toda a tua prova, se você crê, o Senhor Jesus tem poder de derrubar. Agora, se eu falar assim, ó, irmão, você é um Davi, você vai derrubar o Golias. Não está certo. Não está certo, irmãos. Porque eu não pus Jesus Cristo em lugar nenhum aí. Tudo que fizerdes por palavras ou por obras, fazei em nome do Senhor Jesus Cristo, dando graças a Deus Pai. Por isso que muitos se confundem. Ah, mas Deus falou comigo lá e cumpriu. Irmão, uma coisa é a tua fé, uma coisa é a tua simplicidade. Mas quando os teus olhos são abertos, você deve compreender que a palavra de Deus ela é fundamentada, enraigada totalmente em Jesus Cristo. Então, meus caríssimos irmãos, eu não estou aqui para denegrir ninguém, mas também não estou aqui para ficar ouvindo comentários de pessoas que muitas das vezes não estão entendendo. Eu quero deixar claro aqui que nós não julgamos ninguém, porque não somos juízes, mas existem denominações que julgam, jogam fora e dizem até que a pessoa perdeu a vida eterna, que pecou de morte, e até dizem que aqui não é mais o teu lugar. Isso é julgamento. Agora, analisar o que a denominação está fazendo, eu posso analisar de qualquer uma. Assim como você pode analisar a palavra que eu estou pregando aqui. Analise, pegue a Bíblia, vai lá em 1 Coríntios, capítulo 14, e veja se não está escrito isso. Capítulo 14, versículo 14. Ou melhor, versículo 29. Capítulo 14, versículo 29 de 1 Coríntios. Faz o seguinte, vai lá, abre a Bíblia. Se não tiver escrito no livro de 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 29, aí você pode dizer que eu sou um mentiroso. Não misture 7 de Mateus com 1 Coríntios 14, 29. É totalmente diferente. A maneira de visão, de expressão, de inteligência. Quer dizer então que a pessoa vai lá e prega que não cai uma folha de uma árvore se não for da vontade do Pai que está no céu, e eu vou dizer amém. E ainda tem coragem de dizer assim que foi Deus que mandou falar porque está escrito. Aonde que está escrito? Pega a sua Bíblia e mostra para mim. O Espírito de Deus mente? Não mente. Isso não está escrito na Bíblia. Está escrito que não cai um fio de cabelo da nossa cabeça, se bem que não cai uma folha da árvore também. Porém, não está escrito. Uma pessoa afirmar que isso está escrito na palavra de Deus, e afirmar, está cometendo um erro gravíssimo. Ele está dando glória para um outro Deus. Você sabia disso? Sabe aonde está escrito isso? No livro de Alcorão, na Sorata, número 50, irmão. E falaram isso de Alá, que não cai nada, não cai uma folha de uma árvore se Alá não permitir. Aí os irmãos, não conhecendo, pegam isso e pregam, dizendo que está escrito na Bíblia. E eu tenho que julgar para ver se isso está certo. Outro dia um pregou e disse assim, vamos ler aquela parte que está escrito que as aves podem voar sobre a nossa cabeça, mas não podemos deixar que elas façam ninho. Os irmãos me ajudam a procurar. Eles ficaram lá folheando, porque isso não está escrito em lugar nenhum na Bíblia, irmão. Isso é um provérbio. É um provérbio. Salvo o erro, Martinho Lutero usou esse provérbio. Mas salvo o erro, esse provérbio é um provérbio chinês, irmão. Não tem nada de Bíblia aí. Ficaram lá um tempão procurando e diz que foi Deus que revelou. Então, se eu não tenho o espírito, irmão, de julgar conforme está escrito aqui,
eu vou ficar confundido. Pensa bem, poxa, o que está acontecendo aí? Tem alguma coisa errada. Mas como Deus deixou essa porta aberta, falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem, eu vou julgar essa pregação e vou dizer, não, ele errou. Não foi talvez por mal, não estou aqui para julgar o pregador, mas a palavra que ele falou está errada. Eu tenho esse direito, porque está escrito aqui. Tudo que está escrito na Sagrada Escritura, eu tenho direito de usar. Eu não posso usar nada que está fora. Errar é uma coisa humana. Eu posso errar, o irmão lá errou. Eu não estou julgando ele, mas a palavra que ele falou não está na Bíblia. Eu não posso deixar que isso passe. Sabe por quê? Ele prega, passa para cá, pega o outro lá, vai, copia, passa para o outro. O que vai acontecer? Daqui a pouco tem um monte de gente falando a mesma coisa, entra uma pessoa na igreja que conhece as Escrituras e fica escandalizado. Por quê? Porque a pessoa diz que é o Espírito Santo. E aí, irmão, aí que é o problema. Aí que é o problema. Coloca o Senhor numa condição, irmãos, que o Senhor não se agrada. Nós não podemos colocar o Senhor numa condição que Ele não se agrada. Nós temos que demonstrar, irmãos, quando nós não sabemos, sejamos humildes, irmão. E vamos falar que não sabemos. Agora, quando nós julgamos saber, temos que ter certeza para não falarmos errado. Se eu falar alguma coisa errada numa gravação, eu volto e peço perdão. Se eu falar numa pregação, eu volto e peço perdão. Mas eu pergunto, alguns pedem perdão? Você viu esse irmão que falou, vamos ver se nós perdoamos? Como é que esse irmão pode falar isso? Eu pergunto. Se o Senhor Jesus Cristo falou diferente do que ele está falando, ou você acredita no que Jesus Cristo falou, ou você acredita no que esse irmão falou. Esse irmão falou contra aquilo que Jesus Cristo falou, quer dizer, ele foi ante a palavra de Cristo, do anticristo. Ele falou como se fosse um anticristo, como se fosse um adepto do anticristo, porque ele teria que falar diferente. Eu tenho esse direito de julgar, está escrito aqui. Ele teria que falar, estão pedindo perdão, nós vamos orar a Deus, poderoso é Deus para conceder o perdão. Porque não é Deus que opera? Não é Deus, não dizem que é Deus que faz as coisas? Como é que pode uma pessoa... Quando uma pessoa toma uma posição que ela se diz capaz de julgar ou de determinar alguma coisa, ela já está contra o Espírito Santo de Deus, irmãos. Nós não temos o direito de jogar ninguém fora da igreja. Nós não temos esse julgamento que não pode ser feito. Tratar uma coisa e sentar um irmão, esse julgamento que não pode ser feito. Falar que aquele lá pecou, não tem mais salvação, esse julgamento que não pode ser feito. Será que dá para entender isso? A pessoa que colocou o comentário aí, eu peço que encarecidamente você reveja os teus conceitos, com todo carinho, com todo respeito. Não tenho nada contra essa pessoa, nem conheço, mas você vem com um comentário que não tem lógica espiritual nem bíblica. Você precisa orar. Deus ama a tua alma. Se você achou que eu estou errado em colocar alguma coisa que é verdade, ou você quer que eu encubra a verdade e seja omisso sabendo da verdade? Porque um pregador também de uma determinada denominação falou que a omissão é uma virtude. Aonde que está escrito isso, irmão? Que a omissão é uma virtude? Irmão, se uma pessoa pratica um delito e o outro vê, e ele sabe, e perguntarem para ele assim, você sabe, foi ele, não foi? Você testemunha que foi ele. E você se omitir em falar, você também é cúmplice. Por isso que muitos não entendem, irmão, e podem perder a vida eterna. Então, cuidado. Você que colocou esse versículo, esse comentário, eu não vou tirar o seu comentário, eu vou deixar aí. Mas fique sabendo que você errou, tá? Eu posso sim julgar a palavra que está sendo pregada. E você pode julgar a palavra que eu estou pregando. Tem todo o direito. Mas dentro da Bíblia, não pela boca do homem. Porque a boca do homem chama a Bíblia até até o estudo bíblico ele chama de farelo. Ele esqueceu que um farelinho que caiu da mesa, quando aquela mulher falou assim,
o Senhor Jesus falou assim, convém, que ela estava com uma filha enferma em casa e assim por diante, e ela era de uma outra nação, era Cirofenícia, e ela chegou perto do Senhor e falou, mestre, tem misericórdia da minha filha, que o Espírito toma ela. O Senhor olhou para ela, como ela não era judia, e primeiro tinha que cumprir a palavra no meio dos judeus, o Senhor olhou para ela e disse, mulher, não é lícito pegar do pão da mesa dos filhos e deitar aos cachorrinhos. O que ela disse? Os cachorrinhos também comem das migalhas, comem do farelo. Quando ela falou isso, o que o Senhor falou? Pode ir em paz que o demônio já saiu. Então o farelo que aquele irmão pregou lá, irmão, tem muito poder. Então tenhamos cuidado no que nós falamos das Escrituras, porque nós podemos estar errando gravemente. Analise, pense bem antes de você comentar, para que você não venha cometer erros graves contra a própria palavra de Deus na sua própria pessoa, ok? Por mim está tudo bem, está tudo perdoado. Só estou te ensinando, você irmão, irmã, que nós temos o direito de julgar a palavra, porque está escrito. Não fui eu que escrevi, foi o apóstolo Paulo, e eu tenho certeza que ele foi guiado pelo Espírito Santo. E você, tem certeza? Deus abençoe a todos, fiquem com Deus.